Bem, né? Mais uma vez estamos aqui, dessa vez para falar sobre uma patologia extremamente temida, né, pelas pessoas que chegam aí, passam dos 60 anos de idade. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre essa patologia neurodegenerativa. Vamos estar falando sobre métodos naturais para estar tratando essa, né, ou revertendo ou retardando, tá, a progressão dessa patologia. Bom, lembrando mais uma vez, eu estou deixando de lado aqui, porque eu vou postar esse vídeo futuramente no YouTube, então, para deixar acessível a todo mundo. Então, estou gravando nessa, né, na horizontal. Tranquilo, gente? Bom, vamos então dar início a essa nossa aula, né? Vai ser uma aula não tão longa como eu queria, né? Porque 1 hora para falar sobre Alzheimer é até pouco tempo. Né? No final dessa aula, a gente vai estar falando sobre algumas receitas interessantes, né? E principalmente uma receita sensacional, que é o café da manhã anti-Alzheimer. Né? A gente vai estar falando não só dela, de outras também, certo? Porque tem muita coisa para se falar. Mas principalmente essa receita do café da manhã, que é sensacional, fantástica. Né? Eu utilizo ela também. Eu utilizo ela no almoço, no café da manhã, no jantar. Né? Não tem aí um horário específico para o consumo dela. Né? Fico muito feliz que vocês estejam aqui presentes hoje para a gente estar falando sobre, então, a doença de Alzheimer. Né? Essa doença neurodegenerativa, ela vai destruindo gradualmente, progressivamente, áreas do cérebro responsáveis pela memória, pelo raciocínio, pela aprendizagem, né? Pela comunicação, pela locomoção, certo? Então, um paciente com Alzheimer, ele vai definhando aos poucos. Talvez seja uma das doenças até mais tristes de se observar, né? O paciente cair em cima, né? Cair com ela. Então, é uma patologia triste. Eu já tive na minha família, né? Alzheimer. Minha avó, né? Ela teve Alzheimer, ela esqueceu quem era o meu pai. Então, é algo que mexe também muito com o meu íntimo, né? Com o meu ciclo íntimo. Então, tive essa experiência, né? Passei por isso. E desde então eu comecei a procurar, a pesquisar sobre o Alzheimer, né? Começou a vir cada vez mais para mim artigos, né? Enfim, todo lugar que eu via, todo lugar que eu buscava, acabava aparecendo alguma coisa sobre Alzheimer. E aí eu comecei então, né, nessa minha trajetória, comecei a perceber que todas as patologias tinham uma raiz em comum. Todas as patologias crônicas, todas as patologias degenerativas, todas as patologias autoimunes, né, a gente começa a ver que existe uma raiz entre elas, né, existe uma raiz em comum, com manifestações diversas, com manifestações diferentes, certo? O Alzheimer acaba sendo uma dessas manifestações. Então a gente vai estar falando aqui hoje justamente sobre a raiz das patologias, que eu já falei em vários outros vídeos, né? A gente vive batendo na mesma tecla e eu acho importante para trazer essa consciência para os pacientes, trazer essa consciência para os familiares, para os amigos, né? É de fundamental importância a gente entender que nós temos o poder sobre a nossa saúde. Né? Você aí em casa tem o poder sobre a tua saúde. Né? Você não é refém de hospital, você não é refém de médico, não existe isso. Né? Mas para você não precisar ir, para você não precisar, né, estar doente para ir ao hospital e tudo mais, você precisa de uma prevenção. Você precisa cuidar da tua alimentação, você precisa cuidar do teu estilo de vida. Né? Então, é isso que a gente vai estar abordando aqui hoje e é de fundamental importância para o tratamento do Alzheimer, certo? Então, tanto para auxiliar em quadros de melhoria, tá? Porque o que eu vou falar aqui hoje pode sim melhorar os quadros de Alzheimer, isso já está provado, tá? Não estou falando asneira, mais uma vez eu tenho um monte de artigo científico para apresentar aqui, não tenho medo de estar falando o que eu estou falando, certo? Vou falar mesmo, sem problema nenhum, eu quero que vocês estejam acompanhando isso. Quero que vocês percebam em casa que é possível estar tratando a grande maioria das patologias. Né? Eu diria, particularmente, eu sou um louco otimista, né? Então eu ainda acredito que todas as patologias têm cura, certo? Você só precisa do tempo certo de tratamento para elas, tranquilo? E hoje a gente vai então dar introdução ao Alzheimer. Então, o Alzheimer, como eu já falei aqui no início, é uma doença neurodegenerativa, né? Ela vai destruir gradualmente, né, áreas do cérebro responsáveis pela memória, responsáveis pelo raciocínio, pela aprendizagem, né, pela comunicação, pela locomoção. Então o paciente vai definhando aos poucos, né, ele vai perdendo a memória, ele vai perdendo primeiro a memória recente. Então, lembra, quando você está lá, né, onde é que eu deixei a chave de casa? Putz, onde é que eu enfiei tal coisa?
provavelmente isso já é perda da memória recente. Tá? Até as dicas que eu vou dar aqui hoje vão te auxiliar a reverter isso, vão melhorar a qualidade da tua memória. Tá? Então acompanha aqui até o final que a gente vai dar essa receitazinha aí no final. Certo? Vamos então continuar. Essa patologia afeta 1,2 milhão de brasileiros hoje. Tá? Então você tem aí brasileiros sendo afetados pelo Alzheimer e a cada ano, gente, são em torno de 55 mil novos casos de Alzheimer no Brasil. Tá? Então, e a OMS já está falando aí que em 2050 esses quadros vão dobrar. Né? Então alguma coisa está sendo feita muito errada. Né? Essa saúde que a gente está venerando hoje, ou esses métodos, esses tipos de saúde que a gente está conversando hoje, não estão tendo a repercussão que deveria, não estão auxiliando no tratamento e na prevenção de patologias. Né? Se a OMS chega e fala que até 2050 os casos vão dobrar, né? Então isso aí é um mau cuidado com a saúde pública. Isso aqui, o que eu estou falando é sério. Né? Se o governo se preocupasse, né, em educar a população com relação à saúde, a gente gastaria muito menos dinheiro com saúde pública. Tá? E eu estou falando isso com relação a todas as patologias crônicas, né? Porque patologia crônica está fadada a falir os Estados Unidos. Né? Eles já estão tendo essa progressão aí, que se as coisas não mudarem, em torno de 50 a 60 anos, os Estados Unidos pode falir por conta de doenças crônicas. Tá? Mas vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que o Alzheimer ele é genético, né? Então, se você teve gente na família, você vai desenvolver, né? Tem essa história. Bom, primeiro ponto, vamos quebrar essa ideia. Eu quero que você tire agora. Voltei, não sei. Voltei, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Bom, vamos lá. É extremamente fundamental que vocês tirem da cabeça de vocês a ideia de que existem patologias genéticas passáveis que é inevitável, né, elas aparecerem. Toda patologia, né, ela pode ser revertida e ela pode ser prevenida. Tá? Então, fundamental vocês terem isso em mente. Hoje a gente está estudando, depois do projeto Genoma Humano, que finalizou em 2003, a gente percebeu que, na verdade, a genética ela não rege e orquestra a nossa vida. Óbvio, ela vai falar qual é a cor da tua pele, ela vai falar se o seu cabelo é liso, se ele é ondulado, ela vai falar, enfim, ela vai estar denominando essas características, né, que são visíveis e que não são imutáveis. Se você nasceu branco, você vai ser branco, se nasceu negro, você vai ser negro. Mas dentro da área da saúde, das doenças, a genética não tem vez. Tá? Na verdade, a gente descobriu que o fator predominante é epigenético. O que é epigenética? A epigenética é o que está acima da genética, certo? Então imagina o seguinte, você pode ter lá os teus genes, né, os genes do Alzheimer, que é o ApoE4, por exemplo, que é o que te dá mais probabilidade de desenvolver Alzheimer, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver Alzheimer, tá? Ele te dá maior probabilidade de... O que vai gerar, né, o que vai desencadear a doença de Alzheimer? Primeiro, os teus hábitos de vida, né? Então sua alimentação, certo? Seu estado emocional, tá? E os tóxicos que você entra em contato, os elementos químicos tóxicos. Então, agrotóxicos, cigarro, poluição, tudo isso aí vai estar despertando o gene e gerando uma expressão gênica, tá? E aí você tem a expressão gênica do gene ApoE4. Né? O gene ApoE4 é um dos mais temidos, né, dentro do Alzheimer. Por quê? Porque ele é o que te dá maior probabilidade de ter Alzheimer. Então, esse gene, né, vamos dizer assim, ele é responsável pelo Alzheimer que se manifesta em torno depois dos 50 anos de idade. Né? Então, a pessoa chegou aos 50, chegou aos 55, começou a desenvolver quadro de Alzheimer, provavelmente ela tem o gene ApoE4. Tá? A maioria da população tem aí o gene ApoE3, tá? Que te dá uma probabilidade de 50% a 50%, vamos dizer assim, de poder desenvolver o Alzheimer, enquanto o ApoE4 te daria aí de 60% a 70%, né, de chance. Né? Mas isso não quer dizer que você vai desenvolver. Né? Então, importante a gente estar falando disso. E quem tem um ApoE2, né, que é um outro genezinho, esse aí nasceu com a bunda virada para a lua, basicamente. Porque esse cara pode fazer muitas coisas, né? Pode, vamos dizer, brincar com a alimentação dele do jeito que ele quiser, que é capaz de ele não desenvolver o Alzheimer no fim da vida dele, certo?
Então, isso aí já dá uma probabilidade de 20% para você ter noção de desenvolver o Alzheimer. Isso é muito pouco dentro da visão estatística comparado com o ApoE4. Tá? Então, lembra bem, você não é refém da tua genética, você pode moldar os teus genes. Tá? Você pode escolher quais genes vão se expressar e quais genes não vão se expressar. Então, essa ideia de que Alzheimer é genético, por água abaixo, esquece. Né? Existe uma interferência genética mínima, né? Ou então diabetes, né? Coisas inevitáveis. Antigamente se acreditava que era inevitável. Ah, na minha família tem muito diabético, eu vou desenvolver diabetes. E não é assim que funciona, tá, gente? Não é desse jeito que funciona. Na verdade, você vai ter expressões gênicas. A gente vai explicar isso hoje. A gente vai falar como você acorda o gene do Alzheimer, né? O que você precisa fazer para despertar ele. Porque sabendo o que se faz para despertar, você pode evitar, prevenir o Alzheimer. Certinho? E é isso que a gente vai trazer hoje. Então vamos lá. Gente, o Alzheimer pode ser considerado hoje um tipo 3 de diabetes. Não sei se vocês sabiam disso, mas existem novas pesquisas mostrando que o início do Alzheimer, tá? O começo do Alzheimer é muito similar com o início da diabetes. Né? Ele se desenvolve com uma resistência insulínica no cérebro. Né? Então, em vez de você ter uma resistência insulínica sistêmica, né, no corpo todo, como é o caso da diabetes ou da pré-diabetes, você começa a ter uma resistência insulínica no cérebro. Certo? Então, o seu cérebro começa a não saber utilizar a glicose de forma correta. Você começa a ter um aumento de um hormôniozinho chamado IGF. Né? O hormônio IGF é um hormônio de crescimento similar à insulina. Já foi detectado isso no cérebro de pacientes com início de Alzheimer. Então, primeira coisa que a gente já tem em mente, né, falando disso, quem tem pré-diabetes e quem tem diabetes tem maior propensão a desenvolver Alzheimer, independente do gene que tenha lá, seja o ApoE2, ApoE3 ou ApoE4. Né? Então, gente, primeira coisa, baixe os níveis de açúcar o máximo que você puder. Tá? Evita o consumo de farináceos, evita o consumo de açúcares no geral. Né? Até mesmo o excesso de frutas pode gerar problemas associados à insulina. Tá bom? Então não é comer. Faz uma mínima aí, ó. Consome primeiro frutas que não tenham grande quantidade de açúcar, frutas que tenham maior benefício dentro de vitaminas, principalmente, vitaminas, minerais e enzimas, certo? Valoriza isso na tua vida. Então, como é o caso, por exemplo, do maracujá, como é o caso, por exemplo, do kiwi, como é o caso, por exemplo, do coco, né? Como é o caso aí dos frutas vermelhas, né? Os berries, né? O goji berry, blueberry, blá, blá, quase que não sai, né? Blueberry, certo? O açaí, né? Que no exterior a gente já chama ele de acai berry, pra você ter noção, né? Os Estados Unidos tá aí importando o açaí e chamando ele de acai berry já. E esses berries, gente, são fantásticos, tá? Tanto para pacientes com diabesidades, certo? Pacientes com diabesidades, entenda-se pacientes diabéticos e com obesidades. Né? Hoje a gente está associando as duas desarmonias, as duas patologias. Então, quem tem sobrepeso também tem resistência insulínica, tá? Isso acontece. Normalmente, o excesso de açúcar é que vai gerar esse sobrepeso. Né? Antigamente se acreditava que o que gerava esse sobrepeso era o excesso de gorduras. Não era assim? Então você ia lá, comia um churrasco, estava lascado, porque a gordura da carne é que ia fazer aumentar a gordura em você. Hoje a gente já sabe que não é bem assim que funciona. Né? O açúcar tem maior quantidade energética em si do que a própria gordura. Né? Ele tem uma disponibilidade energética muito maior, então ele vai ser armazenado com maior facilidade dentro do sistema. É muito mais fácil você consumir açúcar e chegar a um ápice de energia dentro do seu sistema e ele não precisar mais e ter que armazenar isso, do que a gordura fazer isso com você, tá bom? Então, voltando lá. Então, essas patologias de diabesidade, essas patologias como diabetes, elas propiciam, né, a perda de memória progressiva, elas propiciam a demência senil, né, que pode ser considerado um estágio, né, inicial aí do Alzheimer, né, porque, não sei se vocês já viram exames de pacientes com demência senil, você identifica a demência senil de acordo com manchas brancas no cérebro. Né? Então essas manchas brancas já são deposições de uma proteína, né, vamos dizer assim, chamada beta-amiloide. Tá? A beta-amiloide é uma proteína pegajosa, muito parecida até com o amido, por isso se chama beta-amiloide.
né? Essa beta-amiloide é extremamente pegajosa e ela se deposita entre as células, né, nervosas, né, entre os neurônios, e começa a prejudicar a troca de informação entre eles, certo? Então, pacientes que têm aí excesso de açúcar começam a ter maior deposição de beta-amiloide dentro do cérebro, né? E outra coisa que também é importante a gente falar, pacientes que consomem muito açúcar, pacientes que consomem muito carboidrato, eles começam a ter processos inflamatórios. A insulina em excesso, ela começa a gerar inflamação dentro do organismo, né? Se você quer saber como é que está o seu estado de inflamação ou como é que está a inflamação interna, é bom fazer um PCR, né, ultrassensível, uma proteína C reativa ultrassensível, né? Ela tem que estar abaixo de 0,3, para você ter noção. Então, quanto mais baixo ela tiver, melhor, né? Eu ainda aconselho ela estar abaixo de 3, abaixo de 2, melhor ainda. Tranquilo? E a gente vai ver que essas inflamações, elas vão agravar e elas vão suscetibilizar você até Alzheimer, cara. Né? Se você não cuidar, se você tiver uma alimentação rica em inflamatórios, né, isso vai propiciar você ter Alzheimer. Né? A gente tem 3 tipos de Alzheimer, que é o que eu falei para vocês. A gente vai conversar sobre esses 3 tipos. Né? O primeiro tipo de Alzheimer é o Alzheimer tipo inflamatório. Tá? O Alzheimer tipo inflamatório, ele pode ocorrer por inflamações internas crônicas, tá? Não é inflamação aguda, não é aquela lá que você bateu o joelho, você ralou a perna, não é essa inflamação, é inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? Sabe aquela dor frequente que sente o tempo todo, constantemente, né, há mais de anos? Essa dor, ela é uma inflamação crônica. Outra inflamação crônica, sabe a aterosclerose, né, que é o entupimento das artérias? Ela é ocasionada por inflamação crônica. Né? E aí você tem no cérebro inflamações crônicas, né? Inflamações sistêmicas, podem afetar o cérebro, certo? Podem prejudicar a saúde do cérebro, principalmente se você tiver aí um excesso de homocisteína. Né? A homocisteína, gente, é uma forma da gente medir inflamação também dentro do sistema. Então faz os teus exames de sangue, pede para o teu médico para ele escrever assim no teu exame, ó, exame de homocisteína. Né? Homocisteína, ela tem que estar abaixo de 7. Né? E o normal, os laboratórios consideram normal até 11, se eu não me engano. E 11 já é inflamatório, já é estado inflamatório. Né? A homocisteína aí, ela vai gerar perda de memória, ela vai gerar perda progressiva de memória, ela vai gerar processos inflamatórios gerais, ela vai prejudicar a saúde cardiovascular, tá? Ela vai gerar dores articulares também. Né? Ela vai agravar todo tipo de dor, porque ela aumenta a inflamação sistêmica. Né? Quantos pacientes chegam para mim, por exemplo, né, com dores crônicas, dor no ombro, dor na coluna, e a gente modifica a alimentação deles e essa dor melhora e muito, certo? Melhora e muito. E só de você ter mudado a alimentação e você ter diminuído a inflamação crônica, né? Olha que sensacional. Então, gente, se eu puder te dar uma dica evite os processos inflamatórios, né? Evita isso. O que a gente está falando que vai estar abaixo de 0,3 é a proteína C ultra reativa, tá? É ultra sensível. Então, essa aí é a que tem que estar abaixo de 0,3, tranquilo? Se ela estiver acima de 0,3, aí já existe inflamação sistêmica, já existe inflamação, já existe risco de aterosclerose, já existe risco de perda de memória, já existe risco, né, de Alzheimer. Então, uma coisa que eu também queria falar aqui, é importante falar, gente, se você puder evitar ter diabetes, evita ter diabetes ao máximo. Porque quando você estabelece diabetes dentro do sistema, quando você começa a ter problemas de resistência insulínica, pré-diabetes, cara, você fica suscetível a todas as patologias crônicas, todas elas. Né? A insuficiência renal, na grande parte dos pacientes que têm problemas com insulina, vai se manifestar no rim. Aí você vê aquele paciente, aquela pessoa lá que está com seus 50 anos de idade e está começando a ter que fazer hemodiálise, por exemplo. Gente, isso aí é problema associado à insulina. A insulina manda uma mensagem sistêmica para o teu corpo. E uma das mensagens sistêmicas que ela manda é ir lá para o teu rim e falar, opa, segura o sódio, retém o sódio. Né? Você prejudica a função renal normal, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai começar a reter sódio dentro do sistema. E provavelmente você já ouviu falar que quando o sódio está alto, a pressão sobe, não é assim? Então, muitas vezes, pacientes com pressão alta têm problema de resistência insulínica, tem problema aí de pré-diabetes.
né? Se você quer melhorar a tua pressão arterial, ou quer melhorar a pressão arterial de alguém que mora perto de você, ou de algum conhecido, ou de algum familiar, cara, essa pessoa tem que parar de consumir açúcar e carboidrato, não tem para onde fugir, certo? Eu sou um grande defensor do aumento de consumo de gorduras boas e da diminuição de açúcares e carboidratos, né? Eu faço na minha alimentação, eu utilizo dessa forma. Consumo o mínimo possível de açúcar e carboidrato, né? Quando eu consumo carboidratos, eu prefiro os carboidratos complexos, né? Os que vão realmente me nutrir, né? Então, por exemplo, eu consumo uma beterraba, consumo uma cenoura, consumo uma abóbora, né? Que é riquíssima em vitaminas A, vitaminas E, vitaminas K, enfim, vitamina C, vitaminas do complexo B, do que comer farinha de trigo, por exemplo, que é uma baita de uma porcaria, que não tem nada, né? Tanto não tem nada naquela coisa que o governo obriga as empresas a enriquecer com ferro e ácido fólico. Vocês já ouviram falar disso? Você vai pegar a farinha de trigo no mercado, está escrito lá, ó, enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Ou seja, tem nada que presta naquilo, precisa acrescentar para que a população não morra comendo isso, né? Então, pensa bem. Outra coisa, arroz branco, gente. Cara, para que comer arroz branco? Sério, me explica. Né? Primeiro porque o povo brasileiro não gosta de arroz branco, o povo brasileiro gosta de alho no arroz, né? Ele adora o sabor do alho, né? Ele come arroz para sentir sabor de alho, é basicamente isso. Né? E assim, sendo bem sincero contigo, o arroz ele tem mais açúcar, ele tem muito açúcar, pode ter vitamina B1, pode ter vitamina B2, ele pode ter essas porcaria tudo ali. Né? Mas você tem alimentos que têm maior quantidade dessas vitaminas, tem maior quantidade dos macro e micronutrientes, né? Como é o caso, por exemplo, da espirulina, como é o caso de você comer uma folha de couve, como é o caso de você comer brócolis, tá? Você não precisa se prender ao arroz. Arroz, gente, arroz é ração, arroz é comida de porco. Esquece o arroz, tá? Esquece o arroz. Substitui pela quinoa. Cara, quinoa é considerado um dos 5 melhores alimentos no mundo. Olha só que sensacional, né? Então a OMS categorizou a quinoa como um dos melhores alimentos no mundo. Por quê? Porque ela tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, né? Melhor do que o arroz é uma porcaria. Me desculpa, né? Mas é uma porcaria, né? Falavam que a alimentação do brasileiro era excelente, porque tinha arroz, feijão, bife, né? Balela, não é assim que funciona. Né? Isso aí é outra mentira, outra coisa também que tá. Se fosse uma alimentação perfeita e saudável, o brasileiro não tinha tanta patologia crônica. Né? Pra você ter noção, mais de 50% da população brasileira está acima do peso, gente. Está acima do peso, cara. Como é que uma população que tem uma alimentação exemplo mundial, né, está acima do peso? Não, mentira. Né? Sinto muito, não existe isso. Balela. Certo? Bom, vamos lá então. Então, esse tipo de Alzheimer inflamatório, né, ele vai ser ocasionado pelos processos inflamatórios crônicos. Então, se você consome muito açúcar, você vai gerar inflamação sistêmica. Né? Se você consome, enfim, não pratica atividade física de forma correta, se você se alimenta de alimentos industrializados, né? Cara, tudo isso aí vai estar gerando inflamação sistêmica. Tá? Então, pacientes que têm aterosclerose, por exemplo, eles também têm maior suscetibilidade a ter Alzheimer, né? Tem maior predisposição ao Alzheimer, porque a gente já sabe hoje, tá? E talvez o seu cardiologista não tenha falado para você, mas lembrando, tudo que eu estou falando aqui tem artigo científico para me embasar, eu não tenho medo de estar falando o que eu estou falando aqui. Né? Mas o teu cardiologista pode não ter te falado isso, mas aterosclerose, deposição de gordura nas artérias, é um problema inflamatório. Né? O primeiro cara que falou, né, que que estudou, um ataque cardíaco, ele categorizou o ataque cardíaco como uma doença inflamatória, tá? E é uma coisa que não se fala hoje. Ninguém está falando sobre isso, né? Na verdade, agora está surgindo, sim, dentro da nutrologia, dentro da ortomolecular, médicos falando sobre a inflamação, o risco de aterosclerose, né? Então, outra coisa também que é importante a gente falar, o açúcar ele vai gerar glicação, gente. Glicação é quando a glicose está livre no sangue e ela não tem para onde ir, porque o seu corpo não sabe mais utilizar ela de forma correta, porque ele não utiliza mais a insulina de forma correta, né? O seu corpo não otimiza a insulina. Você começa a ter glicação das proteínas. E uma das glicações ocorre na lipoproteína, né? Que é o LDL. Conhece o LDL? O LDL é o colesterol dito ruim, não é assim?
Na verdade, o colesterol ruim é o LDL tipo B. Né? O LDL tipo B, ele é que vai ser suscetível a processos oxidativos, ele que vai ser suscetível aí a inflamações, né? Enfim, ele que vai gerar inflamações, quadros inflamatórios. Mas não é só isso, porque essa glicose, ela pode se glicar com a tua pele, cara. Né? Se ela se glica com a tua pele, você envelhece. Olha só, o açúcar envelhece, gente. Né? Não sei se vocês sabiam disso, mas consumir grande quantidade de carboidratos e açúcar te envelhece mais rápido. Tá? Vai fazer você perder cabelo, né? Se essa glicose, né? Se glicar com proteínas lá que fazem a parte capilar, você começa a ter queda de cabelo, você começa a ter mau funcionamento sistêmico, né? Daqui a pouco teu olho não funciona direito, teu rim não funciona direito, teu fígado não funciona direito, e quando você vai ver é por conta dessas glicações, né? Que é a glicose se juntando com outras proteínas, né? E você tem processos inflamatórios e você tem perda de função do material e do tecido. Certo? Então, gente, mais uma vez, evita ter diabetes, tá? A pior patologia que você pode ter crônica hoje é a diabetes. Se você tem diabetes, procura tratar ela o máximo possível e não deixar o açúcar subir muito e não dependa tanto assim da tua insulina. Então, regule muito mais com a alimentação. Certinho? Perfeito? É isso que eu tenho para falar sobre a diabetes. Daqui em diante, a gente vai comentar só pincelando tudo, tá bom? Vamos lá, então a gente falou sobre o tipo inflamatório, né, que vai ocorrer por conta de processos inflamatórios. A gente também tem o tipo de diabetes, né, chamado Alzheimer tipo atrófico, né? O atrófico ocorre com atrofias, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe carência nutritiva dentro do sistema, você não consegue nutrir o organismo, faltam hormônios, né, faltam vitaminas, faltam minerais, né? Então o atrófico ele tem a ver com desnutrição, né? Atrófos vem, né? Atrofia muscular vem dessa perda de nutrição do músculo, ele começa a atrofiar, perda de uso, né? Enfim, então o atrófico vai estar falando muito sobre isso. Então carências de vitaminas, como as vitamina D3, como a vitamina A, vitamina K, vitamina D, né? Até mesmo a deficiência e falta de ômega 3, né? Você ter maior quantidade de ômega 6 no corpo e uma deficiência de ômega 3, cara, isso vai gerar, primeiro, vai gerar inflamação, que é o Alzheimer tipo inflamatório, e vai gerar também essa atrofia, porque falta ômega 3 no sistema. Ômega 3 nosso corpo não sabe produzir, ele não consegue produzir. A gente não é como o peixe, por exemplo, né, que mora em águas frias, águas profundas, que produz o próprio ômega 3, para ele não congelar. Tá? Essa é uma das funções principais do ômega 3 no peixe. Então, aproveita, pessoal de Porto Seguro que está me assistindo aqui, gente, começa a consumir mais peixes de água profunda, né? Peixes, cara, sensacional isso. Vai melhorar em muito o funcionamento cognitivo, vai melhorar em muito a saúde cerebral, certo? Faça a utilização de peixes, ainda mais vocês que têm peixes aí, né, frescos. Você pode todo dia ir na tarifa aí comprar peixe. Cara, excelente, melhor coisa que tu faz. Certinho? Esse tipo atrófico também tem a ver com falta de atividades físicas, né? Porque se você não tem atividade física correta, se você não faz uma atividade física de forma adequada, você começa a ter carências hormonais. Então você começa a ter carência aí de hormônio testosterona, progesterona, por exemplo, né? Que são hormônios fundamentais para uma boa saúde cognitiva também. Né? Você começa a ter deficiências, né, no âmbito geral. Isso pode gerar, né, o Alzheimer tipo atrófico. Né? Você se alimentar de forma incorreta, se alimentar mal. Né? Hoje a gente ainda está num momento, né, que existe uma gordurofobia rolando solta por aí dentro da saúde, né? Uma fobia às gorduras que ela não é justificável. Tá? A gente tem vários artigos já mostrando que não é verdade isso. A gente não precisa temer a gordura, a gente tem que temer o açúcar e não a gordura. Tá? Vamos lá, para ter uma noção, 30% da tua massa cerebral, tá, é feita de proteína. 30% é feita de proteína. 70% da tua massa cerebral é feita de gordura. Né? E dessa gordura, desse 70% de gordura, 50% é gordura saturada. Né? Olha só, gordura, né? Deus fez uma piada então com o ser humano, né? Fez o cérebro dele depender tanto de gordura e fez gordura fazer mal para ele. Não faz sentido.
né? Pra você ter noção, o leite materno, 60% dele é gordura saturada. É gordura saturada. Né? Só você ir lá pesquisar, você vai ver que é gordura saturada. Ou seja, a gente está dando pura gordura saturada para recém-nascido. Né? Faz mal gordura saturada, cara? Né? Eu te pergunto, faz mal isso? Não tem como fazer mal. É essencial para a vida gordura saturada. Você conhece ácido graxo essencial. Você conhece aminoácido essencial. Mas você nunca ouviu falar de açúcar essencial. Nunca. Não existe. Vai procurar na literatura, não existe. Você não encontra açúcar essencial. O seu corpo é capaz de produzir o próprio açúcar dele. Se ele vê que está em falta, ele faz uma compensação. Né? Ele utiliza a proteína, faz um processo chamado neoglicogênese, transforma a proteína em açúcar. Porque se você olhar quimicamente, a proteína e o açúcar são muito parecidos na sua composição. Né? O que vai diferenciar elas, principalmente, é o nitrogênio. Né? Mas em si, elas são muito similares na composição. Mas você tem, então, aminoácido essencial e gordura essencial. E não tem açúcar essencial. Certo? Então fica aí a dica. Quer nutrir o teu cérebro? Aumente o consumo de gorduras boas. Aumente o consumo de gorduras saturadas. Principalmente, tá? As gorduras que são as gorduras de cadeia média. Né? Os triglicerídeos de cadeia média. O teu cérebro precisa de triglicerídeo de cadeia média para funcionar. Né? Não é à toa que 60% do leite materno é triglicerídeo de cadeia média. Certo? Né? Que é feito lá do ácido láurico. Conhece o ácido láurico? O ácido láurico está presente também no óleo de coco. Tá? 67% do óleo de coco é triglicerídeo de cadeia média. Certinho? Então, para pensar. O óleo de coco é sensacional, é excelente. A gente ainda tem gente querendo quebrar e jogar isso por debaixo dos panos, dizer que isso faz mal. E não é bem assim, gente. O óleo de coco é excelente. Né? Populações mundiais onde prevalece a utilização do óleo de coco na culinária são os que têm os menores índices de doenças crônicas. Né? Para você ter noção, nas Filipinas existem ilhas, na verdade, não me lembro onde que é, para ser exato. Depois eu posso trazer aqui a informação para vocês. Mas nessa ilha, você tem HIV, mas você não tem casos de AIDS. Né? Ou seja, HIV não se expressa e não se transforma em AIDS. E eles foram estudar e eles perceberam que as gorduras saturadas presentes no óleo de coco se combinam com a camada lipídica do vírus e impedem o vírus de proliferar. Olha que sensacional. Né? Então isso aí já se sabe, tá? Isso aí já se foi estudado isso. Né? Outra coisa, problemas cardíacos, você consegue melhorar problema cardíaco consumindo óleo de coco. Não? Óleo de coco, gordura saturada. Quebra-se aquela ideia de que gordura saturada se transforma em colesterol. Gordura saturada não se transforma em colesterol. Na verdade, a gordura saturada do óleo de coco, por exemplo, diminui os índices de LDL e aumenta os índices de HDL. A HDL é o colesterol bom, LDL é o dito colesterol ruim. Na verdade, o LDL é extremamente importante para o nosso organismo e muito importante também para os quadros de Alzheimer. Para você ter noção, o teu cérebro funciona através de LDL. E não tem como você tirar isso. Os teus hormônios todos são feitos com base em LDL. Todos os teus hormônios. Né? As camadas celulares, né? A camada da membrana celular das tuas células, cara, são feitas de LDL. Como é que você vai me dizer que LDL faz mal, cara? LDL tipo B, o tipo oxidado, esse sim faz mal. E faz mal pra caramba. Né? Esse tipo de LDL tipo B, cara, ele é formado por açúcar e não por gordura. Certo? Então, como é que você vai me dizer que banha animal faz mal? Como é que você vai me dizer que óleo de coco faz mal? Cara, banha animal, ela é muito similar com a composição corporal tua. Né? Ela tem maior tropismo bioenergético, né, do que você consumir gordura vegetal, pra você ter noção. Então, a gente tem gorduras boas e a gente precisa utilizar elas. Inclusive, se você não quer consumir óleo de coco, pelo menos compra no mercado, nessas lojas naturais, compra uma coisa chamada MCT. Tá? MCT é puro triglicerídeo de cadeia média. Tá? Existe hoje para você comprar, né, uma colher dele equivale a 7 colheres de óleo de coco, para você ter noção. Não tem sabor e é MCT concentrado, né? Triglicerídeo de cadeia média concentrado.
O ácido láurico que eu falei que está presente no óleo de coco, né, quando ele entra em contato com o ácido gástrico intestinal, ele vai formar uma substância chamada monolaurina. Tá? A monolaurina é fundamental aí para estar combatendo vírus, bactérias e fungos dentro do sistema. Né? Então você, por exemplo, você pode prevenir H. pylori, você pode prevenir patologias, né, bacterianas e virológicas através do consumo do óleo de coco diariamente. Né? Tem propriedades antifúngicas, propriedades antibacterianas, negócio sensacional. Né? E o que o bebê toma, consome. Pra você ter noção, em países, né, orientais, principalmente próximo à Filipina, cara, você substitui o leite materno pelo leite de coco. Quando a mãe não consegue amamentar, né, dar de mamar para o filho, eles fazem substituição com leite de coco e não com leite de vaca. Né? Leite de vaca, a gente vai ver, é altamente inflamatório. Né? Então, se você não quiser ter Alzheimer, você precisa parar hoje de consumir leite e derivados do leite, certo? Além disso, para você ter noção, né, os laticínios, né, esses derivados do leite, eles contêm grandes quantidades de um hormôniozinho chamado IGF. E se você prestou atenção no que eu expliquei aqui no início, IGF é um dos hormônios que vai estar em excesso dentro do cérebro, né, para pacientes que começam a ter Alzheimer. IGF é um hormônio de crescimento similar à insulina, certinho? Então, isso é importante da gente ter em mente. Né? Se, já está provado também que crianças que tomam um copo de leite de manhã cedo em jejum, elas têm a insulina basal delas aumentada sem consumir açúcar. Ou seja, o leite pode vir a desenvolver, você pode desenvolver pré-diabetes pelo consumo excessivo de laticínios. Né? E coisas que as pessoas não estão te falando. Né? Por isso que eu falo, minha ideia aqui é trazer à luz, né? É trazer conhecimento para vocês. É fazer vocês entenderem que vocês são donos da saúde de vocês. E ninguém pode tirar isso de vocês. Não terceiriza a tua saúde. Estuda, né? Estuda. Cara, hoje a informação está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Eu pego aqui, baixo o artigo científico adoidado. Eu leio aí no mínimo 5 artigos científicos, né, por mês. Eu me proponho a ter um mínimo de artigo científico, pelo menos um por semana. Né? Isso é muito pouco ainda. Tá? Eu ainda quero dobrar isso aí, eu quero triplicar isso aí. Né? Então, gente, existe óleo de coco sem sabor no mercado, existe MCT, né, que também não tem sabor, que são os triglicerídeos de cadeia média puros, tá? Puros mesmo. Inclusive, o óleo de coco auxilia sim no emagrecimento, tá? Tem um monte de gente falando que não auxilia. Auxilia sim, porque o óleo de coco, ele faz com que o teu metabolismo basal funcione com mais eficácia. Ou seja, você sem fazer atividade nenhuma começa a gastar mais energia do que se você não tivesse consumido óleo de coco. Então sim, auxilia nos processos de emagrecimento. Tá? Não tem para onde tirar. Outra coisa, substitui, cara, o teu leite pelo leite de coco, que é a melhor coisa que tu faz. Né? A copra do coco, gente, a copra do coco tem capacidade de matar vermes. Né? Tem capacidade de proliferar a tua microbiota. Outra coisa que é fundamental para você ter um bom conhecimento, né? Enfim, você não desenvolver Alzheimer, né? Você ter uma boa... Nossa senhora, estou com Alzheimer, gente, preciso me tratar, brincadeira. Né? Para você ter, então, um desenvolvimento cognitivo melhor, cara, é excelente você estar utilizando a copra e estar melhorando a tua microbiota intestinal. Certo? Isso é fundamental. Cara, você quer melhorar o teu processo cognitivo? Vai lá, começa a consumir maior quantidade de probióticos, começa a consumir maior quantidade de fibras, certo? E é isso mesmo, é MCT, tá? Me perguntaram aqui, MCT. Tá? MCT são triglicerídeos de cadeia média puros. Então, uma colher de MCT equivale a 7 colheres de óleo de coco, tá bom? E a nossa receitinha no final, eu vou ensinar vocês a usar esse MCT, ó, de um jeito fantástico, né? Vai melhorar e muito, tá? Muito a tua qualidade de vida, a tua memória e entre outras coisas, até mesmo os processos hormonais, você vai perceber. Então, esse tipo atrófico de Alzheimer, ele está muito associado com a parte nutritiva, né? A parte da nutracêutica. Então, se faltam vitaminas, se faltam minerais, como por exemplo o zinco, né? Você já tem estudos mostrando que pacientes com Alzheimer têm menor quantidade de zinco e maior quantidade de cobre no corpo. Né? Cobre, para quem não sabe, é um mineralzinho que combate o zinco, diminui as quantidades de zinco no sistema. E zinco é algo fundamental para você ter olfação e paladar. Vocês sabiam disso? Né? Além de melhorar as funções da tireoide e da cabeça. Né? Você começa a entender com maior clareza os assuntos,
se você consome constantemente boas quantidades de zinco. E outra coisa, pacientes com Alzheimer começam a perder o olfato e o paladar, que é um grande indicativo de deficiência desse mineral dentro do organismo, né? E outra coisa importante, ó, sempre tem uma coisa importante para falar nesse negócio. A tua tireoide, lembra que eu fiz uma live sobre a tireoide, como consertar a tua tireoide, né? Como tratar a tireoide de forma natural? A tireoide também vai auxiliar nos processos cognitivos, tá? Então, se você quiser que o teu cérebro funcione bem, você precisa ter boa produção de T3, saí e voltei, né? Estamos aqui de novo, certo? Então você precisa ter T3, T4 dentro do sistema, e para isso você precisa consumir iodo, para isso você precisa consumir tirosina, para isso você precisa consumir fenilalanina, né? Você precisa consumir esses nutrientes para você ter uma boa saúde cognitiva, tá? Existem também fitoterápicos excelentes para te auxiliar aí, né, nos processos cognitivos, como é o caso da cúrcuma, né? A cúrcuma já está comprovada que ela combate a produção e a formação de beta-amiloide. Lembra a beta-amiloide? Lembra? Né? A gente estava falando sobre a beta-amiloide, a deposição da beta-amiloide como uma das formas de diagnósticos do Alzheimer. Não é assim? A cúrcuma consegue limpar o cérebro, tá? de beta-amiloide. Ela limpa, passa uma vassoura lá dentro. Certo? A cúrcuma é excelente para você melhorar os seus processos cognitivos e ela também é ótima para combater os processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios crônicos que a gente estava conversando aqui, cara, se você começa a consumir cúrcuma diariamente, você começa a diminuir esses processos inflamatórios, certo? Você começa a melhorar a tua memória, certo? Então, você consegue otimizar o teu sistema de forma natural. Porque o teu corpo foi feito para funcionar perfeitamente. Ele só precisa dos materiais certos para isso. Então ele precisa das vitaminas, ele precisa dos macro e dos micronutrientes todos, precisa dos aminoácidos, precisa das vitaminas, precisa dos minerais. Se não tiver isso no teu sistema, não tem como o teu corpo funcionar direito, gente. Se você tem excesso de açúcar, se você tem excesso de qualquer substância tóxica, porque eu vou falar que o açúcar é uma substância tóxica, né, principalmente a frutose, né? Se você não sabe, o açúcar branco que a maioria das pessoas tem em casa é uma junção de frutose com glicose. Né? Então, e a frutose é extremamente tóxica, né? Ela gera esteatose hepática. Olha só. Então, você conhece alguém que tem esteatose hepática em casa? Provavelmente essa pessoa tem altos consumos de frutose, principalmente. Né? Então, evita-se essa utilização. Tá? Voltando aqui, então a cúrcuma ela vai auxiliar em muito, ela vai eliminar as inflamações e ela vai eliminar as deposições de beta-amiloide do cérebro, tá? Melhora o processo cognitivo. Outra plantinha sensacional é o gengibre, né? O gengibre ele também vai combater a síndrome metabólica, ele vai melhorar a sensibilidade insulínica do corpo, ou seja, ele vai combater pré-diabetes e diabetes, né? Ele vai melhorar e otimizar a utilização da cúrcuma, inclusive. Se você utilizar os dois juntos, você tem um potencial muito maior, tá? Então, outra dica aí sensacional para vocês. Outra plantinha ótima para o tratamento e auxílio, né, da reversão dos quadros de Alzheimer e melhora nos quadros de Alzheimer, cara, é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba melhora a circulação sanguínea no cérebro, né? Se você melhora a circulação sanguínea no cérebro, automaticamente você melhora a nutrição no cérebro. Você melhora aí, vai chegar mais zinco, vai chegar mais magnésio, vai chegar mais gorduras boas no cérebro, né? Por você ter melhorado a irrigação sanguínea. Certinho? Então, já falamos aí dos dois tipos principais, né? Que são o atrófico e o inflamatório. E a gente também tem um terceiro tipo de Alzheimer, que é o Alzheimer tipo tóxico, né? O Alzheimer tipo tóxico, ele está associado com agrotóxicos, ele está associado com cigarro, ele está associado com poluição e ele está associado também com infecções bacterianas e micotoxinas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o consumo de micotoxinas, que são toxinas feitas por fungos, né? Mofo principalmente, né? Já foi encontrada essas micotoxinas no cérebro de pacientes com Alzheimer, certo? Outra coisa, saúde dental é extremamente importante para você prevenir o Alzheimer. Hoje a gente sabe que canal maltratado ou que infecções bacterianas, né, podem desencadear o Alzheimer tipo tóxico no sistema. Então, se você não tiver uma boa saúde bucal, uma saúde bucal adequada, você começa a ter o tipo tóxico do Alzheimer.
né? Então, mais uma coisa que a gente também tem que estar vendo, tratar muito bem da nossa higiene bucal. E você pode fazer isso de algumas formas, né? Eu sempre falo para você não usar, né, a pasta de dente com flúor. Não utilize, você não precisa usar flúor, tá? O flúor ele é tóxico também e ele vai causar Alzheimer também, tá? Assim como o alumínio, como o cádmio, como o chumbo, como o mercúrio, tá? São elementos tóxicos que podem desencadear o Alzheimer tipo tóxico. Tá? Então, evita o uso do flúor. Utiliza a pasta de dente sem flúor, tá? Faz o teu enxágue bucal, se você quiser, com óleo de coco, tá? Lava os dentes, ou limpa os teus dentes com óleo de coco também, é fantástico. O óleo de coco é antibacteriano, é antifúngico, é sensacional o negócio. Né? Então, hoje no mercado você tem várias pastas de dente sem flúor que você pode estar utilizando. Você pode fazer também bochechos, né? À noite, antes de dormir, você faz o bochecho com um pouquinho de água oxigenada diluída em água, né? Faz uma proporção de 10%, por exemplo. Não faça isso todas as vezes, né? Mas faça isso umas 2 vezes por semana, pelo menos. Que aí você limpa e mata todas as bactérias. Cara, você consegue tratar... Né? Eu tenho um amigo meu que ele ia fazer um canal e aí ele não queria fazer esse bendito canal, não queria de jeito nenhum. Ele usou água oxigenada né, diluída em água para tratar o canal dele. Ele não precisou fazer o canal. Quando ele voltou no dentista dele, não tinha mais infecção nenhuma na região. Então ele conseguiu prevenir e evitar, né, fazer cirurgia só utilizando a água oxigenada diluída em água. Tá? Então pensa bem sobre isso, pensa com carinho, não faça todos os dias para você não matar a sua microbiota bucal, né? Você também tem bactérias importantes na boca, principalmente bactérias que vão estar trabalhando com os nitritos, nitratos e transformando eles em óxido nítrico. Né? Então eu já falei aqui algumas vezes, pacientes que usam enxaguante bucal podem vir a apresentar pressão alta por deficiência desses nitritos e nitratos, né, desse óxido nítrico, que é vasodilatador, que é relaxante muscular, certinho? Então, isso é importante a gente estar vendo. Aí, ó, meu amigo está presente aqui, ó, falando nele aqui, ó. Né? Certo, gente? Então, pensa bem, né? Você tem todo o poder em cima da tua saúde. Você tem capacidade de cuidar da tua saúde. A ideia da saúde é você não ficar doente. Tá? Quando você entrou no estado patológico, eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida. Na China Antiga, o médico do imperador ganhava dinheiro enquanto o imperador estava saudável. Quando o imperador ficava doente, o médico parava de ganhar dinheiro. Olha só, por quê? Porque o objetivo do médico chinês era justamente evitar a doença e não tratar a doença. Né? É essa mentalidade que a gente tem que começar a trazer para a medicina ocidental. A gente tem que começar a trabalhar numa medicina preventiva. E a medicina natural é prevenção. Se você sabe comer, se você sabe quais alimentos consumir, quais vitaminas consumir, quais minerais consumir, quais plantas consumir, cara, você consegue prevenir a patologia. E, infelizmente, hoje, grande parte da população já está doente, né? Já está em estado patológico, certo? Então, esses são os 3 tipos de Alzheimer, gente. A gente não vai poder aprofundar muito sobre eles. Se vocês quiserem, a gente pode marcar depois uma outra live para aprofundar neles de forma, né, fazer um aprofundamento, né, fazer vocês queimarem neurônio aqui. Então, são esses, né? Tipo, então, inflamatório. Então, prevenir inflamações é importantíssimo. O tipo atrófico, que é o tipo por deficiência de minerais, micro e macronutrientes. Né? Então, se você não tem uma alimentação adequada, você pode vir a desenvolver o Alzheimer tipo atrófico. E o tipo tóxico, que tem a ver com toxinas, principalmente os agrotóxicos, certo? Principalmente os agrotóxicos. É uma coisa que a gente tem que debater, inclusive, né? Não pode ser colocado... Cara, não deveria ser colocado veneno na comida que tu vai comer. Não faz sentido, tá? Não faz. Então, sempre que você puder, consuma alimentos orgânicos. Aí você vai falar para mim, Klaus, é muito caro. Eu vou falar, gente, caro é um dia de CTI. Um dia de CTI é caro, são 50 mil reais. Né? O remédio para Alzheimer é caro. Mas você consumir alimentos orgânicos é investimento. Investimento na tua saúde. Certinho? Então, gente, vamos falar da nossa receita? Né? Vocês estão aqui, vocês merecem esse prêmio. Vamos falar da receita. Né? Vamos lá. Receita de café da manhã anti-Alzheimer. Tranquilo? Vamos lá, gente. Primeiro, MCT ou óleo de coco. Vai depender do que você quiser. Tá? Eu utilizo o MCT, certo? Eu utilizo triglicerídeos de cadeia média mesmo. Eu utilizo uma colher de sopa disso. Tá? Então, uma colher de sopa de MCT,
1 colher de sopa de azeite de oliva, certo? Eu gosto muito de consumir o avocado. O avocado é aquele abacatezinho pequenininho. Eu adoro ele, ele é riquíssimo em gorduras boas, excelente nutriente para o sistema e para o cérebro. Tá? Excelente. Então, eu utilizo o avocado, você pode utilizar o abacate comum. Né? Você vai fazer um guacamole com MCT, azeite de oliva, sal integral, tá? Sal a gosto, obviamente, né? Cúrcuma, tá? Eu utilizo 1 colher de chá de cúrcuma e utilizo, né, 1/10 disso de pimenta do reino para melhorar a absorção da cúrcuma. Tá? Então eu moo na hora a pimenta do reino, coloco nisso aí, certinho. Coloco um pouquinho, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, misturo isso aí bonitinho, né? Faço o guacamole, tranquilo? Você pode acrescentar outras coisas se você quiser, você pode acrescentar tomate, você pode acrescentar cebola, não tem problema nenhum, tá? Ou ervas, fique à vontade, né? Mas esses ingredientes são fundamentais. Então, 1 colher de MCT, 1 colher de chá de cúrcuma, 1/10 disso de pimenta do reino, né? Azeite de oliva, 1 colher de sopa, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, e aí você coloca o abacate, né? Eu utilizo, mais uma vez, o avocado, que é aquele pequenininho, né? Eu utilizo um inteiro desses. Misturo tudo isso aí, cara, faço um guacamole e como isso de manhã. Caralho, fantástico, isso é sensacional. Isso vai melhorar a tua saúde cerebral e vai te dar um plus energético incrível. Vai te auxiliar a regular o peso, vai te auxiliar a regular os triglicerídeos, vai te auxiliar em tudo. Né? Vai te auxiliar na produção de hormônio. Né? Se entrou na menopausa, não está produzindo hormônio de forma correta, começa a consumir isso aí de manhã cedo. Né? Se quiser consumir isso 2 vezes ao dia, melhor ainda. Melhor ainda. Tá? É um alimentozinho excelente. Né? A gente tem o MCT que vai estar nutrindo a parte cognitiva, vai estar nutrindo a parte metabólica, vai estar auxiliando na saúde cardiovascular, né? Vai melhorar a tua capacidade cognitiva, certo? Você tem o azeite de oliva, que é também um poderoso anti-inflamatório, sensacional o consumo dele, né? Perfeito nessa receita ainda, ótimo. Melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde cognitiva, retarda o envelhecimento, tem grande quantidade de vitamina E. Tenta comprar o azeite de oliva mais caro que você puder, vamos dizer assim. Né? Então, dê prioridade azeite de oliva acima de R$30, certo? O preço de um bom vinho é o preço de um bom azeite. Tá? Ele tem que dar uma ardida quando você consome ele, né? Pega uma colherzinha dele e consome. Se ele dá uma ardida, uma coceirinha na garganta, melhor ainda, esse é o perfeito. Tá? Ele tem que dar essa picadinha. A cúrcuma, né, que como eu falei, vai combater as placas de beta-amiloide, vai diminuir o processo inflamatório dentro do organismo, certo? Vai auxiliar aí o seu corpo na desinflamação, vai auxiliar o seu corpo na perda de memória, enfim, vai tirar o beta-amiloide do cérebro. Perfeito. A pimenta do reino entra para potencializar a absorção da cúrcuma, tranquilo? Então ela vai potencializar essa absorção. Ela potencializa em 300%. Né? Outra coisa, colher de vinagre de maçã orgânico, tá? Não vai comprar esse vinagre de maçã que tem no mercado qualquer aí que custa R$2, R$3. Esquece essa porcaria. Compra o vinagre de maçã orgânico, certinho? Para você estar colocando aí nesse teu guacamole. Cara, sensacional. Tá? Quando você coloca essa colherzinha de vinagre de maçã, cara, o vinagre de maçã alcaliniza o sistema, alcaliniza o sangue, né? Melhora aí o controle de gorduras dentro do organismo. Cara, o vinagre de maçã também é ótimo para desintoxicar, né? Para detoxificar. Gente, as perguntas eu vou tentar responder em outro momento, tá? A gente pode fazer uma live só de perguntas em algum momento, tá? Não se preocupa, e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Só vou dar uma dica aqui que o andorinha não presta. Tá? Basicamente, eu não utilizo andorinha, né? Eu sempre utilizo as marcas europeias, de preferência. Eu prefiro gastar um pouquinho a mais por um azeite de oliva italiano, um azeite de oliva português, né? Um azeite de oliva até mesmo grego, que é um dos melhores, né? Hoje. Então, do que comprar uns tupiniquins ou comprar os que são aqui da região, né? dos Andes ou, né? Da Chile, por aí vai. Esquece isso. Né? Certo? Então você vai ter aí, cara, um baita alimento. E o abacate é riquíssimo em gorduras boas. Riquíssimo em gorduras boas. Cara, gorduras boas, vitamina A, vitamina E, vitamina K. Cara, cada negócio, cara, é fantástico.
tá? O abacate é sensacional. Eu consumo diariamente abacate. Quando chega a época do abacate, cara, consumo abacate constantemente. Eu tenho abacate aqui para mim, né, na minha reserva. Compro num local aqui que vende coisas orgânicas, né? Atravessando a rua, eu tenho essa graça, essa dádiva de comprar no Empório Malunga, né? Que é um local que vende produtos orgânicos, né? Que eu confio muito, inclusive. Tudo que eu compro lá, de preferência. Maçã para fazer a compota eu compro lá. Mirtilo eu compro lá. Abacate eu compro lá. Vou fazer biomassa de banana verde, eu compro a banana verde lá, certo? Então, gente, olha que bacana. Então, essa receitinha simples pode auxiliar os quadros de Alzheimer. Se for consumida 2 a 3 vezes por dia, que é o que eu aconselho para um paciente que tem Alzheimer, né, consumir essa receita 2 a 3 vezes por dia, que é a melhor forma de estar revertendo, né, sintomas do Alzheimer e estar, inclusive, retardando ou parando o processo, né, a patologia. Eu vou deixar aqui também um livro muito bom para vocês estarem lendo, para quem se interessa pelo assunto, que se chama O Fim do Alzheimer, tá? Que é de um cientista, né? Um cientista médico fantástico, né, da área de neurologia, que ele é o cara que mais pesquisou Alzheimer hoje no mundo, é esse cara, Dale Bredesen, e ele escreveu um livro chamado O Fim do Alzheimer, tá? Lá tem tudo que eu estou falando aqui tem lá, né? Vocês vão perceber sobre esses 3 tipos de Alzheimer, vocês vão perceber sobre o açúcar, né, no sangue, como o excesso de açúcar pode prejudicar, pode agravar os quadros de Alzheimer, certinho? Então, gente, essa é a nossa receita. Outra coisa que vocês podem estar fazendo é consumir constantemente, diariamente, espirulina, clorela, né? Para quem não sabe, eu fiz uma live, vou deixar aqui depois, né, a live sobre espirulina e clorela, né? A gente falou sobre todos os benefícios da clorela e da espirulina, né? Também vão ser excelentes para tratar pacientes com Alzheimer, né? Outra coisa também que é sensacional e ótima é o uso do ômega 3, né? Então, consumir ômega 3, cara, compra o ômega 3 mais caro que tiver, de preferência, né? Compra como marcas tipo Essential ou desse tipo, né? São marcas que vão estar trabalhando, vão ter um ômega 3 de boa qualidade. Evita comprar o ômega 3 muito barato, tá? Porque ele pode já ter vindo oxidado ou contaminado, então isso não é interessante, certinho? O uso de iodo também é bacana, né? Para quem quiser estar pesquisando o uso de Lugol, o uso de iodo nas algas, né? Alga nori, alga kelp, algas no geral, tá? Alga kombu, tranquilo. Até mesmo a alga do sushi tem iodo, tá? Se ela tiver menos de 3 meses, ela tem iodo ainda, tranquilo? Essa é a nossa receita, gente. Tá? Façam ela em casa, comentem depois aqui comigo, tragam as novidades na vida de vocês. Ah, Carlos, melhorou? Cara, agora eu não esqueço mais onde é que está a chave de casa. Perfeito, isso já é ótimo. Tá? Ah, dei para minha avó que está com problema de memória, ela começou a melhorar a memória. Perfeito, isso é um ótimo sinal. Tá? Então, aumentar o consumo dessas gorduras boas. Certinho? Tranquilo, gente? Gente, fico muito feliz por ter recebido todos vocês aqui hoje. Né? Fico extremamente grato por vocês estarem, né, me dando esse respaldo, estarem aparecendo aqui, estarem me acompanhando. Né? Eu fico extremamente feliz e o meu objetivo é justamente esse, é transformar a vida de vocês. Né? Transformar, fazer vocês entenderem que a medicina, né, que a saúde não é terceirizável. É você que tem responsabilidade sobre a sua saúde. E assim vai ser sempre. Né? Assim vai ser sempre. Certinho, gente? Muito obrigado, né? Fico muito feliz, espero que vocês tenham aproveitado essa live de hoje. E, gente, um beijo do Mago. Não esquece de compartilhar com quem você acha importante, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, enfim, né? Todas essas geringonças, né, tecnológicas. Um beijo do Mago, gente. Tchau, tchau.